Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da disciplina eletrônica de potência. Nesta aula nós vamos falar sobre o inversor monofásico em ponte completa, o inversor do tipo full bridge. A nossa disciplina na parte de inversores contempla os inversores monofásicos e inversor trifásico. Nos monofásicos a gente já viu o inversor meia ponte, a half bridge. Na aula de hoje nós vamos ver o ponte completa, full bridge. Na próxima aula nós vamos passar para o inversor do tipo push-pull. E ainda teremos um inversor trifásico, VSI, Voltage Source Inverter, e é um dos mais utilizados em acionamento de motores. A estrutura básica do conversor ponte completa ela já é conhecida da gente. É um conversor que, dependendo do comando, ele pode ser operado como inversor ou como conversor CCCC, que no caso o reversível de 4 quadrantes. Então, é uma estrutura que contempla dois braços de transistores, uma fonte de alimentação de entrada e a carga aqui no meio. Então, essa estrutura ele pode ser o conversor CCCC 4 quadrantes ou pode ser um inversor, uma conversão CCCA, que é o que a gente vai utilizar hoje. Ele naturalmente é comparável com o conversor do tipo meia ponte, o qual possui apenas um braço, entretanto você precisa ter o barramento aqui bipartido. Geralmente o conversor ponte completa ele é aplicado em potências um pouco mais elevadas do que o do conversor meia ponte. Eles apresentam formas de onda bastante parecidas na carga, apenas com a diferença de que o conversor ponte completa vai aplicar na carga 100% do barramento. Ele aplica tensão E de forma positiva, ele pode aplicar tensão E de forma negativa e ele pode aplicar tensão zero, enquanto o meia ponte só aplica E sobre 2 e menos E sobre 2. Então ele é um conversor que ele se destina a uma potência um pouco mais alta que o meia ponte, porque a tensão sobre as chaves é a mesma do meia ponte, entretanto a tensão na carga é o dobro. Portanto, para o mesmo nível de corrente, você tem o dobro da potência. Então é natural que o conversor do tipo ponte completa ele seja utilizado para potências um pouco mais elevadas do que o conversor do tipo meia ponte. Por outro lado, ele tem aí o dobro de transistores, o dobro de chaves, o dobro de drivers. Né? Se eu tenho 4 transistores, eu preciso de 4 circuitos de comando. Então isso é um pouco mais desvantajoso em relação ao meia ponte, justificando a sua operação em potência um pouco mais elevada. Quando a gente fala em potência um pouco mais elevada, a gente está falando aí que o ponte completa ele vai ser preferível para potências acima de 400, 500 watts. O meia ponte geralmente é preferível para potências inferiores a 200, 150 watts. Nesse meio termo aí, os dois disputam bastante, aí depende das características do seu projeto. Tá? Mas de forma geral, pessoal, para definir essas coisas, né, qual conversor você usa, geralmente você tem que fazer um pré-projeto dos conversores que te atendem do ponto de vista técnico, e aí você avaliar características como número de componentes, custo, layout e colocar suas prioridades, tá? Porque dependendo das prioridades a tua decisão pode ser por um ou por outro, mas de uma forma geral dificilmente o ponte completa ele vai ser vantajoso em potência muito baixa, assim como o conversor meia ponte dificilmente vai ser muito vantajoso em potência bem mais elevada. Tá? E lembrando que a tendência é que com potências bem mais elevadas, aí, 2, 3, 4 kW, você parta para conversores trifásicos para fazer o seu acionamento. Então, okay? Isso de uma forma geral. Tá? Sempre tem os casos particulares, né? Eu já particularmente trabalhei com inversores monofásicos de 100 kW. Tá? Isso acontece, mas não é o tradicional. O tradicional é que a partir daí de 1 kW você já comece a pensar em estruturas trifásicas para repartir a corrente, para ter, no caso de acionamentos motrizes, aí ter um torque mais constante no motor. Então é bem natural tá, que potências mais altas você parta para circuitos trifásicos.
Sem muitas delongas, vamos ver o funcionamento do conversor monofásico do tipo ponte completa. Então, ele tem 4 estados de operação. Num primeiro estado, eu aplico o comando nas chaves S1 e S4. Aplicando o comando nas chaves S1 e S4, a fonte de entrada vai fornecer energia aqui para a carga. Se a corrente for positiva, a corrente circula pelos transistores. Se ela é negativa, conforme a gente já conversou nas aulas anteriores, ela circula pelos diodos em antiparalelo. A tensão aplicada à carga é E. Vejam que o positivo da carga aqui está junto com o positivo da fonte de alimentação, então a tensão na carga aqui é E. Diferentemente do conversor meia-ponte, que só tinha 2 estados e ou aplicava E sobre 2 ou aplicava menos E sobre 2, o conversor ponto completo agora ele pode aplicar o nível 0 de tensão. Você pode ter 3 níveis de tensão lá na carga. E o nível 0 você tem redundância, você pode aplicar o nível 0 de 2 formas. Uma delas é fechando as chaves ímpares, S1 e S3, onde a corrente vai circular pela chave S1 e pelo diodo D3, ou se a corrente estiver negativa, ela vai circular pelo diodo D1 e pela chave S3. Tá? Então, ele vai fazer roda livre aqui pelo laço superior, sempre por uma chave e por um diodo, dependendo aí do sentido da corrente. Esse outro estado de tensão zero na carga, para a carga não muda nada, o que muda são as chaves que estão conduzindo, então você pode ficar mesclando os estados zero, superior e inferior, para repartir a corrente nos semicondutores, não botar só corrente nas chaves de cima ou botar só corrente nas chaves de baixo, para você ter uma distribuição uniforme de corrente nas chaves e conseguir diluir as perdas. Você não vai reduzir as perdas, mas você vai conseguir manter todo mundo ali com uma mesma corrente média, uma mesma corrente eficaz, se você fizer uma modulação adequada. Então, as 4 chaves podem ter a mesma perda. Isso facilita bastante no projeto térmico, na escolha do dissipador e até na escolha do transistor. Então, se você fechar as chaves pares, S2 e S4, com corrente positiva, ela vai circular pelo diodo D2 e pela chave S4. Com corrente negativa, ela vai circular pela chave S2 e pelo diodo D4. Nos 2 casos, a tensão na carga é 0. E como ele é um inversor, a tensão negativa ela é semelhante ao caso da tensão positiva. Agora, fechando as chaves S2 e S3, a tensão aqui na carga. Vejam que agora o positivo da carga é aplicado, o positivo da fonte de entrada é aplicado lá no negativo da carga, o negativo da fonte de entrada aqui no positivo da carga. Então a tensão na carga agora é menos E. Se eu tenho corrente positiva, ela vai circular pelos diodos, fazendo aquela etapa onde a carga está fornecendo energia para a fonte de entrada. Se a corrente é negativa, então tensão e corrente em fase, tensão negativa e corrente negativa, a gente tem a fonte de entrada fornecendo energia para a carga e a corrente circula pelos transistores. Em termos de operação, então, um modo de operação é operar ele apenas com 2 níveis, aplicando E e menos E. Dessa forma, as chaves vão comutar de forma complementar. Ou eu fecho S1 e S4, ou eu fecho S2 e S3. Tá? Então, sempre que eu aplicar comando complementar, eu vou ter o conversor como sendo 2 níveis, certo? Eu não vou estar fazendo uso daquele nível 0. Tá? É uma escolha que pode ser feita aí, dependendo da aplicação. Pode ser interessante você não aplicar o nível 0 na carga. Existem algumas aplicações que isso é vantajoso. Mas existe bastante vantagem de aplicar o nível 0, que é a modulação a 3 níveis, que a gente vai ver mais adiante. Então vamos começar com a modulação a 2 níveis. Então numa primeira etapa, fecho as chaves S1 e S4, essa tensão E é aplicada na carga. O circuito aqui ele é uma fonte, um resistor e um indutor. Fazendo a equação de malha, a gente tem E igual a RI mais L de IDT. É uma equação de primeira ordem, onde você resolve, você chega à conclusão que a corrente é esta exponencial, dependente da constante de tempo L sobre R.
Então, nesta etapa, a corrente cresce exponencialmente, partindo de zero, evoluindo até I máximo, aonde a fonte de entrada está fornecendo energia para a sua carga. A etapa termina quando S1 e S4 são comandados a bloquear. O bloqueio de S1 e S4, ele faz com que a corrente aqui de carga, não pode zerar bruscamente devido à presença da indutância, vai fazer a entrada em condução dos diodos D2 e D3. É o único caminho que essa corrente vai ter para circular com a abertura de S1 e S4. Neste momento que D2 e D3 estão em condução, a carga passa a fornecer energia para a fonte de entrada. O circuito elétrico em si é o mesmo anterior, só que agora a fonte aqui está com a polaridade inversa. Então a malha é a mesma, só que a fonte aqui inverteu a polaridade, portanto a corrente também é exponencial. Só que agora ela parte de máximo e está crescendo exponencialmente no sentido negativo. Durante esta etapa, a gente aproveita para colocar em condução S2 e S3. Então S2 e S3 entram em condução com tensão zero, porque a corrente está circulando pelo diodo, o diodo tem tensão zero, então S2 e S3 entram em condução com zero de tensão, ou seja, não tenho perda de comutação nessa entrada em condução, é uma entrada em condução suave. A tensão é zero quando o transistor liga. E quando a corrente tentar se inverter, né, ela vai começar a passar pelo transistor que já está fechado, dando início à terceira etapa. Então, quando a corrente se inverte, ela continua crescendo, o circuito equivalente é o mesmo, é a mesma equação, a mesma corrente exponencial. A corrente parte de zero, né, que ela acabou de se inverter, e evolui exponencialmente até menos e máximo. A fonte de entrada retorna a ser a fornecedora de energia, entregando energia para a carga aqui para esse circuito RL. Quando S2 e S3 são comandados a bloquear, eu encerro a terceira etapa. E o bloqueio de S2 e S3 força a entrada em condução dos diodos D1 e D4, aonde, de novo, a fonte de entrada vai receber energia da carga. O indutor vai entregar energia através dos diodos para a fonte de entrada, porque eu já estou com tensão positiva na carga, mas a corrente ainda é negativa. O comportamento da corrente é exponencial, vindo de menos e máximo e evoluindo até zero. Nessa etapa, a gente aproveita para colocar em condução os interruptores S1 e S4, que entram em condução com tensão zero, então, comutação suave, sem perdas na entrada em condução dos interruptores S2 e S4, desculpe, S1 e S4. E quando a corrente se inverter, S1 e S4 já estão conduzindo. Tá? Vamos para as formas de onda. Então temos aqui o comando de S1 e S4, é um comando simultâneo, o comando de S2 e S3 também é o mesmo. Então quando S1 e S4 estão conduzindo, aplico tensão E lá na carga, quando S2 e S3 estão conduzindo, menos E. A primeira etapa é esta, onde a corrente é exponencial e crescente, partindo de zero ainda até em máximo. Temos a segunda etapa, que é aquela de devolução de energia, onde a corrente está circulando pelos diodos. Depois a terceira etapa, com S2 e S3 conduzindo, e a quarta etapa, que é novamente de condução de energia. Observem que esta operação aqui é uma operação em condução contínua. Tá? Por que é uma operação em condução contínua? Porque a corrente não permanece em zero. Observem que tem uma diferença para os circuitos de corrente contínua. Circuito de corrente contínua, a condução contínua é caracterizada por a corrente não chegar a zero. Agora, quando eu estou tratando de um circuito de corrente alternada, a corrente obrigatoriamente tem que passar por zero, porque é corrente alternada. Se a corrente não passar por zero, não é alternada. Portanto, o que caracteriza a condução contínua ou descontínua em corrente alternada? É a corrente permanecer em zero. Então, passar por zero é natural. Permanecer em zero caracteriza a descontinuidade. E quando que a condução vai ser descontínua? Se essa etapa aqui que a corrente está circulando pelos diodos, ela for de tal modo que o transistor não conduziu durante essa etapa.
Então, se eu não colocar S1 e S4 para conduzir enquanto a corrente está circulando pelos diodos D1 e D4, quando chegar aqui, se o transistor não está ligado, vai ficar em corrente zero até que eu ligue o transistor. Então, se eu atrasar esse comando de S1 e S4 em relação ao comando de S2 e S3, essa corrente chegar a zero antes que eu ligue o par de transistores correspondentes, eu vou ter aqui a condução descontínua. Então, o meu circuito vai passar a ter 6 etapas de operação com 2 etapas de descontinuidade. Conforme a gente já viu, para o conversor do tipo meia ponte, a operação com onda quadrada acrescenta aqui uma quantidade bastante grande de harmônicas, e harmônicas em frequência baixa, frequência difícil de ser filtrada. A amplitude aqui da componente fundamental é bastante expressiva, é 4 sobre π vezes E, que dá aproximadamente 1,27 vezes o E. Então, é uma amplitude bem razoável, tem uma componente fundamental bem expressiva. A distorção harmônica não é tão grande, 48%. O problema aqui não são as harmônicas em si, mas sim a frequência que as harmônicas se encontram. Conforme a gente já discutiu na aula anterior, se eu tiver uma fundamental de 60 Hz, essa minha terceira harmônica vai ser 180 Hz, é quase impossível eu filtrar os 180 Hz e deixar passar os 60 Hz, porque as frequências estão muito, muito próximas para um filtro do tipo LC, um filtro passivo, um filtro de potência. Então, a sua carga vai ter que conviver com essas harmônicas, por isso que é vantajoso a operação em PWM, onde eu jogo as harmônicas lá para frente. Já vamos ver isso na sequência, novamente. Uma outra forma de operação do conversor ponto completa é utilizando o nível zero. Então, por exemplo, com o comando de um braço dessa forma, liga e desliga, o outro braço liga e desliga, e eu trabalho a defasagem do braço A para o braço B para fazer a tensão na carga. Então vejam que no braço A eu posso estar aplicando aqui no A 0 e 1, tá? Então se S1 está ligado, eu aplico a tensão E, que aqui a gente está normalizando como 1. Então quando o S1 está ligado, eu aplico 1, quando o S2 está ligado, eu aplico 0. No braço B, eu posso operar da mesma forma. Quando o S3 está ligado, eu aplico 1. Quando o S4 está ligado, eu aplico 0. A tensão na carga é VA menos VB. Tensão do ponto A menos a tensão do ponto B. Então, quando VA é 0 e o VB é 1, 0 menos 1, temos menos 1, ou menos E, tá? Parametrizado, certo? Então, temos menos E na carga. Quando temos os dois em 1, 1 menos 1 dá 0. 1 menos 0 dá 1, 0 menos 0 dá 0. Tá? Então, temos aqui agora a onda com 3 níveis de tensão. E controlando essa defasagem do braço A para o braço B, eu controlo a tensão na carga. Se eu colocar os dois perfeitamente em fase, eu vou ter aquela onda quadrada que a gente acabou de ver. Se eles estiverem com 180 graus de defasagem, tensão na carga sempre 0. Então, eu posso, através da defasagem entre A e B, fazer o controle da potência na carga de 100% até 0. Tá? Isso é bastante interessante. Outro ponto interessante desse circuito é que o circuito de comando ele simplesmente tem razão cíclica meio, tá? Tanto para um braço quanto para o outro. Então, as 4 chaves vão operar com razão cíclica meio, só que eu controlo a potência não pela razão cíclica, mas sim pela defasagem dos braços A e B. Então, é uma forma de fazer o comando que fica bastante simples com circuitos eletrônicos. Um microcontrolador, por exemplo, você pode fazer esse comando aqui de forma bem simplificada. E trabalhar desta forma com razão cíclica meio facilita bastante para fazer o driver isolado que eu preciso para comandar os transistores superiores. Transistor superior, seu emissor não está no mesmo ponto que o transistor inferior e os transistores superiores não estão no mesmo ponto que a fonte de entrada. Então, tanto S1 quanto S3 precisam de comando isolado para comandar aqui
a sua entrada em condução e o seu bloqueio. Tá? Desta forma, a operação com razão cíclica meio permite o uso de transformadores para fazer essa isolação. Então, você consegue fazer um comando isolado de forma bem simplificada e com custo bastante reduzido. Então, essa forma de operação ela é interessante por esses requisitos. Esta operação ela também permite que você diminua as harmônicas entregues à carga, controlando esse ângulo alfa, ou seja, o início da condução aqui, que você vai aplicar essa onda retangular na carga, você pode controlar as harmônicas. Esta tensão deduzida na série de Fourier, que é a expressão geral da série de Fourier, você pode encontrar os termos AN e os termos BN aí da série de Fourier. A gente não vai entrar no detalhe como calcular. O importante é observar que é possível, através desse ângulo alfa, controlar tanto a amplitude da fundamental quanto a amplitude das harmônicas. E isto é mais fácil de visualizar desta forma gráfica. Então, a fundamental, em função do alfa, ela está aqui. Para alfa igual a zero, eu tenho a onda quadrada, eu tenho o valor máximo da fundamental, 1,27 ou 127%. Para alfa igual a 90, eu tenho tensão zero lá na carga, fundamental é zero, potência na carga é zero. Observem que a gente tem alguns ângulos aqui que zeram harmônicas específicas. Então, por exemplo, a terceira harmônica, se o alfa for igual a 30, ela deixa de existir, mas eu continuo tendo quinta e sétima harmônica. A quinta harmônica, por sua vez, se eu tiver com um ângulo aqui aproximadamente 17 graus, a quinta harmônica deixa de existir, mas aí eu vou ter terceira harmônica e vou ter sétima. A sétima harmônica, por sua vez, se eu tiver com um ângulo aproximadamente 12 graus, deixa de existir. Então, tem ângulos aqui que zeram harmônicas específicas. E isso pode ser utilizado para você escolher ponto de operação que te deixe com a tensão adequada que você quer lá na carga, mas com um conteúdo harmônico um pouco menor. Outro ponto que a gente pode observar aqui, que algumas pessoas podem estar pensando, poxa, se tem um ângulo que zera a terceira harmônica, um ângulo que zera a quinta, um ângulo que zera a sétima, eu não posso ter esses três ângulos na minha forma de onda, como está ela aqui 3 vezes, tá, bem direitinho, e zerar essas três harmônicas? Sim. E é por isso que a modulação PWM senoidal joga as harmônicas lá para alta frequência, porque eu vou ter muitas comutações, consequentemente muitos ângulos, consequentemente eu estarei zerando muitas harmônicas e vai acabar sobrando somente as harmônicas de frequência mais alta, que conforme a gente já discutiu, são mais fáceis de serem filtradas. Então essa é a ideia da modulação PWM senoidal. A gente já mostrou isso na aula do meia ponte, seguimos com essa ideia aqui. Lembrando que o índice de modulação de amplitude é a amplitude da referência em relação à amplitude da portadora triangular. O índice de modulação de frequência é a frequência da portadora triangular em relação à frequência fundamental aqui da minha referência. Eu coloco essa referência no pino positivo de um amplificador operacional e a portadora triangular no pino negativo do amplificador operacional, este operando como comparador. Quando a referência é maior do que a triangular, o on-pop vai saturar positivo, quando do contrário, o on-pop satura negativo. Então, a saída do on-pop é o comando S1 e S4, e o complemento, o inverso da saída, é o comando S2 e S3. Se eu fizer isso, a gente vai ter essa tensão aqui aplicada à carga. Uma tensão que vai ser E menos E, tão mais positiva quanto mais a referência ficar aqui em cima. E menos E com tempos iguais, vou ter aqui média zero. Mais tempo aplicando menos E do que aplicando E, eu vou estar emulando aqui a tensão negativa. Então, eu vou ter uma frequência fundamental que segue exatamente a referência. Conforme a gente já comentou, o circuito ele se comporta como um amplificador onde eu estou amplificando o sinal de referência. Se o sinal de referência é um senoide, a minha saída vai ser uma senoide. Se o meu sinal de referência tem 20 Hz, a saída tem 20 Hz.
Se tem amplitude maior, a saída tem amplitude maior e assim por diante. Se o meu sinal de referência for um sinal de áudio, a saída vai ser o sinal de áudio amplificado com essa tensão E e menos E. Basta ter a alimentação do conversor ponte completa, uma amplitude maior, e você vai ter mais potência na saída, mais potência lá na carga, mais potência no seu alto-falante. Entretanto, eu tenho que filtrar as harmônicas indesejáveis, certo? Porque eu gostaria de ter apenas essa tensão senoidal aqui, fundamental na saída, mas as harmônicas, elas fazem parte do processo. Então, vamos analisar como que é esse comportamento. A gente observa que, para um índice de modulação de 0,95, uma frequência de 1.200 Hz, então o meu índice de modulação de frequência é 20. 60 Hz de fundamental para 1.200 Hz de frequência de comutação dá uma relação de 20. A gente observa que a amplitude da componente fundamental está 0,95, que é o índice de modulação. Então, o pico da referência senoidal é 0,95 da onda triangular. E a gente observa que tem aqui uma quantidade de harmônicas bem expressivas, em torno de 20 vezes a frequência fundamental. Depois eu vou ter harmônicas em torno de 40 vezes, harmônicas em torno de 60 vezes. As harmônicas estão sempre na frequência de comutação e suas bandas laterais. Novamente, reforço que quanto mais longe as harmônicas estiverem do sinal fundamental, mais fácil é de eu fazer um filtro, passar baixo aqui, filtrar as harmônicas que eu não quero, deixar passar o sinal fundamental que eu quero. De preferência, sempre que possível, tá? Que o filtro esteja uma década para frente da frequência fundamental e uma década abaixo da frequência que eu quero filtrar. Um filtro LC, de segunda ordem, ele vai ter atenuação de 40 dB por década. Então, se a gente tiver acionamento de motores, certo? Onde você tem uma frequência fundamental de 60 Hz, o ideal seria colocar o filtro em 600 Hz, pelo menos, tá? Para passar os 60 Hz bem direitinho, uma década depois, sem interferir nos 60 Hz. E que o chaveamento esteja pelo menos a partir de 6 kHz, porque aí você tem uma década de diferença entre a frequência de corte do filtro e a frequência que você quer filtrar, o que vai te dar uma atenuação de 40 dB ou 100 em valor absoluto. Então, se o teu E ele é 400 e menos 400, ali você vai ver na saída uma senoide com a amplitude 0,95 do E, então uma amplitude de quase 400 volts, mas com uma ondulação ali de 4 volts para cima, 4 volts para baixo, tá? Porque a tua atenuação é de 100 vezes, então você vai ter uma ondulação ali de 8 volts, perto de 400, é uma ondulação muito pequena, teu sinal vai ter uma qualidade muito boa. E se você puder botar a frequência de comutação mais elevada, 60 kHz, 600 kHz, você até pode botar o teu filtro mais para frente e ainda assim ter uma atenuação muito boa. Lembro que quanto mais para frente o teu filtro, menor o indutor e o capacitor de filtro, uma vez que a frequência de corte do filtro ela é 1 sobre 2π raiz de LC. Então, como o L e o C estão no denominador, tá? Para você ter uma frequência de corte mais alta, o teu L e o teu C são menores. Então, fica aí um filtro mais compacto, né? Menos peso, menos volume e, consequentemente, menos custo. Lembro também que na alimentação de motores, o próprio motor é um filtro. É um filtro de primeira ordem. O modelo do motor é um RL. Então, o próprio motor já vai atenuar essas harmônicas aqui, de modo que na alimentação de motores, dificilmente você coloca um filtro. Você deixa que o próprio motor se encarrega de seu filtro e isso atende muito bem. Quase que 100% dos acionamentos motrizes que você encontra por aí são feitos com a aplicação da onda PWM diretamente lá no motor. Entretanto, esse conversor ele permite operar com 3 níveis. Eu posso ter tensão positiva, tensão zero e tensão negativa. Uma forma de operar ele com 3 níveis
é você utilizar duas referências e uma portadora triangular. Então, uma referência defasada de 180 graus da outra. Então, aqui eu tenho o sinal de referência, passo ela por um inversor, obtenho menos o sinal de referência. O sinal de referência em azul eu comparo com a portadora triangular e o comando o braço A. O sinal de referência em vermelho eu comparo com a triangular e o comando o braço B. Com isso, a gente vai ter na saída um sinal de 3 níveis. Vamos ver? Olha só como é que fica. Então, o sinal em azul está comandando o braço A. Observem que aqui o sinal em azul é máximo. Então, estamos com o braço A lá o maior tempo possível no positivo. O sinal em vermelho está comandando o braço B. Então, o braço B está mais tempo em zero. Só nesse pontinho aqui que eles se cruzaram, o braço B veio aqui para aplicar 1. E observem que a saída é o braço A menos o braço B. Então, o braço A menos o braço B, agora a gente verifica que no semiciclo positivo, eu só tenho tensão positiva e zero, positiva e zero, positiva e zero. No semiciclo negativo, negativo e zero, negativo e zero, negativo e zero. Isto me parece mais lógico do que a operação de aplicar tensão negativa quando eu quero fazer tensão positiva, certo? Portanto, a quantidade de harmônicos aqui na carga vai reduzir. A ondulação de corrente aqui na carga também vai reduzir, porque ao invés de você estar aplicando tensão negativa, puxando para trás, você está deixando ele em zero. Você está usando esse período de zero para controlar a amplitude lá na carga. E observem ainda que a frequência de comutação na carga se tornou o dobro da frequência das chaves. Então, eu dobrei a frequência na carga sem aumentar minhas perdas de comutação, o que é excelente. Então, fica mais fácil de filtrar e eu não aumentei as perdas. Eu simplesmente mudei a modulação. O conversor de 2 níveis não permite usar esse tipo de modulação. O conversor ponte completa, por sua vez, já é muito vantajoso a modulação com 3 níveis. O preço a pagar é um tanto quanto óbvio, né? É o fato de ele possuir o dobro de chaves. Então, ele possui o dobro de chaves, o que traz para ele essa funcionalidade de poder aplicar os 3 níveis. Mas se torna bastante vantajoso, porque olhando agora as harmônicas, a gente vê que a fundamental segue a mesma, com a mesma frequência de comutação, ou seja, para as chaves vai ser a mesma perda. Agora lá na saída a gente tem as harmônicas em torno de 40 vezes a frequência fundamental. Então aumentou bastante a frequência das harmônicas, a amplitude delas diminuiu, então ficou bem mais fácil de filtrar agora esta forma de onda de 3 níveis do que a forma de onda anterior de 2 níveis. Portanto, a operação do conversor full bridge com modulação PWM senoidal, ela acaba sendo muito vantajosa por ser feita aqui dessa forma de 3 níveis. É a forma que a gente mais utiliza quando utiliza o conversor ponte completa. Só para complementar, né, ali eu mostrei 2 referências e uma triangular, tá? Com 2 comparadores, um para cada braço. Poderia ser feito de forma dual, poderia ser uma referência e 2 triangulares, uma 180 graus da outra, uma ao inverso da outra. Também, né, a referência com a portadora 1 para um comandando um braço, a referência com a portadora 2 comandando outro braço, você consegue a mesma modulação. Tá? Você consegue a mesma tensão de saída de 3 níveis se você usar uma referência e 2 portadoras. Claro que as portadoras não podem estar em fase, né? Elas têm que estar 180 graus em defasagem, ou seja, uma é o inverso da outra. Tá ok? Pessoal, o que a gente tinha para apresentar os inversores ponto completo, inversor full bridge, era isso. Claro, a aula foi um pouquinho mais rápida, porque bastante desses conceitos a gente já viu no inversor meia onda, né? É isso tudo aí, um abraço e até a próxima aula com o inversor push-pull.